hoje vocês podem ver pela decoração, a Elisa sempre com esse toque, né, de bênção nas decorações aí no templo. Ontem também estava decorado aí com o culto das mulheres. Estamos ali com 32 mulheres, se não me engano, mais os homens, né, que vieram de contrabando. E nós tivemos um momento muito feliz com os homens também ali, na sala do departamento infantil, do templo infantil. Mas hoje é um culto muito especial, que nós vamos relembrar aqui sobre a criança. E nós vamos ter aqui a apresentação, a consagração do Kaique, que é filho do Fernando e da Giovana. O Kaique nasceu dia 21/10/2023. E os familiares aqui, depois nós vamos recebê-los aqui também. Mas eu quero aproveitar, então, neste momento, já para deixar uma palavra que é a palavra, que é a mensagem desse culto, sobre a questão, então, da criança, o valor da criança e uma comparação com a nossa vida adulta, vida material, secular, emocional, espiritual. Então, eu vou ler aqui Mateus capítulo 18, o Evangelho relatado por Mateus, discípulo, apóstolo do Senhor. Diz aqui, Mateus 18, vou ler do 1 até o 9. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Preste bem atenção nessa pergunta dos discípulos para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome esta criança, um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de azenha, uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão, o teu pé, te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos e dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que tu abras a nossa mente, porque tu sabes que a tua mensagem, ela não é apenas um discurso, mas é a tua palavra. Ela não volta atrás vazia. Espírito Santo, age. Tudo aquilo que vem atrapalhar a palavra na mente agora, no coração, na nossa concentração a ti, tudo isso caia por terra. Toda a influência que vem atrapalhar a palavra, caia por terra e flua a palavra em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? No outro texto, lá em Marcos, é relatado esse mesmo acontecimento com algumas minúcias. O evangelista Marcos, ele relata, e os discípulos estavam conversando, e Jesus faz uma pergunta: o que vocês estão discutindo aí? E eles estavam discutindo exatamente entre si, competindo, querendo saber, e depois eles chegam até Jesus, né, e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam com uma discussão inútil, sem
qualquer um objetivo que viesse ser a vontade de Deus na vida deles. E, sabe, Jesus, Ele, mestre dos mestres, o Senhor que conhece os nossos pensamentos, conhecia os pensamentos dos discípulos ali, Ele traz algumas lições para nós aqui, né? Então, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Quem é o maior no reino dos céus? Tá. Então, o que nós podemos entender sobre isso? Porque era tão importante para eles saber quem era o maior no reino dos céus. Tem muitas coisas que se tornam tão importantes para nós nessa vida e que no final não vão resultar em nada. Então nós, nesta manhã, vamos refletir um pouco aqui em pensar e viver aquilo que realmente possa trazer um fruto, possa trazer alguma realidade no nosso dia a dia. Infelizmente, nós vivemos em um mundo irreal, né? Então você pega aí, por exemplo, Facebook, Twitter, tantas coisas, as pessoas colocam uma imagem irreal daquilo que elas são, muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes as pessoas passam ali uma vida que realmente elas não vivem, não têm, e isso aí tem norteado as multidões, né? Tem dirigido a mente dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também da família. E nós estamos num mundo muito difícil de discernir o que a gente deve discutir, o que a gente deve saber, o que a gente deve realmente trazer para nós e que vai nos abençoar e que vai fazer com que a gente tenha uma vida séria, uma vida que vai produzir um efeito importante para nós e para a nossa família, né? Bom, o que eles estavam pensando ali então, em primeiro lugar, indicava que seus valores não estavam adequados para o qual foram criados. O que eles estavam pensando ali indicava que os valores deles não estavam adequados para o qual eles foram criados, né? A pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Se é uma coisa que reflete no dia a dia, estava refletindo o dia deles, o dia a dia deles. É uma coisa que reflete, algo que reflete no nosso dia a dia mesmo, a competição, sabe? O ser maior, o ser melhor, o ter mais coisas, o ser aquele que é o the best, aquele que está em cima, aquele que está acima de todas as coisas. Eu sou o melhor, eu tenho a melhor família, eu tenho o melhor princípio, eu tenho a melhor renda, eu tenho a melhor empresa, eu tenho o melhor físico, né? Então, sabe isso aí? A Bíblia é o livro dos livros. Ela não fica desatualizada em momento algum. Momento algum. Então, se você olhar lá em Gênesis, capítulo 3, lá, você vai ver a história, né, da criação do homem, da mulher. E ali houve a queda, quer dizer, pela desobediência e pela inversão de valores. O que Deus tinha dito para Adão e Eva: olha, não toque nisso aqui, porque o dia que vocês tocarem, vocês vão perder todas essas bênçãos. Quer dizer, vocês vão viver por vocês vão viver no individualismo, vocês vão viver o que vocês apenas pensam, e vocês vão perder o rumo da vida de vocês. E qual foi a mensagem que o diabo trouxe? Não é isso aí não. Vocês não vão morrer, isto é, vocês não vão perder o rumo, vocês não vão ficar desorientados, de maneira alguma. O que vai acontecer é que vocês vão ser igual a Deus. Ele não quer que vocês entendam o que Ele entende, o que Ele faz. Ele não quer que vocês cheguem ao grau de viver a vida que Ele quer, só Ele quer programar para vocês. Vocês vão ser iguais a Deus. Esse pecado já se deu lá no céu, quando Lúcifer ele tentou ser igual a Deus. Ninguém consegue ser igual a Deus, mas o inimigo acha que a gente consegue, e começa a colocar princípios
E o que acontece? Então, o primeiro casal foi tentado e acabou então vindo deles a destruição da cooperação, certo? Que eles tinham, eles viviam juntos, e o Senhor vinha na viração do tempo, tinha comunhão com eles tinham comunhão com Deus, havia uma cooperação mútua, os valores de Deus eram os valores deles estavam baseados nos valores de Deus, mas eles acabaram perdendo isso. Então o que veio? Veio a competição, né? Veja, presta bem atenção, né? Porque os discípulos estavam competindo lá. Isso é natural nosso, veio no nosso DNA. Quando nós nascemos, nós trazemos o DNA de Adão e Eva. A ciência prova isso. A ciência já chegou à conclusão que nós viemos de uma só pessoa, de um só casal. Toda a humanidade veio de um só casal. A ciência comprova isso. Então, o Kaique, ele veio de um só casal. Ele traz o DNA de Adão e Eva. Você também. Ó, fala para você que está ao seu lado aí. Queira você ou não, você traz o Daniel de Adão, o DNA de Adão e Eva. Então o que veio? A competição. Fale comigo, a competição. Até certo ponto é bom, né? Os nossos jovens aqui, inspirado pelo outro Ronaldo, que é o Ronaldo ali, que é um atleta no ciclismo, está inspirando todos os jovens a comprar uma bicicleta. Esse atleta também, né? Então, que dia que vai ser? Domingo que vem, eles vão participar de uma competição. Se vocês não verem esses jovens bonitos aqui, só virão jovens bonitos como eu, minha esposa, né? 70, 60. Quem é de 60 aí, dá um sorriso aí. 60 anos. Dá um sorriso aí. Não tem ninguém de 60 anos. Quem passou 60 aí, dá um sorriso aí. Quem está antes de 60, dá um sorriso agora. Agora aumentou, né? Ô, benção, né? Aleluia. Eu já estou nos 70, mas não tenho um sorrisinho ainda. Aleluia. Então, gente, a competição é normal, competir, todos competem, um só leva o prêmio, né? É importante isso aí. Mas tem aquela competição egoísta, que eu quero para mim, é para mim, então eu quero saber, Jesus, quem é o maior no reino dos céus. Será que é você? Será que sou eu? Vai começar a comparar. Então veio isso entrou no casal, entrou na família. Quem é o maioral aí? Aí vem o machismo, né? Quem manda aqui sou eu. Tem gente que não fala, mas que quer mandar, quer, né? Não há cooperação, não há sincronismo, não há empatia, porque veio a rivalidade, a individualidade, o machismo, o feminismo, o egocentrismo. Eu estou escrevendo aqui, né? Rival, a competitividade que é rival à comunhão. Tudo isso estava sendo ali revelado na vida dos apóstolos. Nós não vamos criticar os apóstolos, gente. Isso não acontece comigo e com você? Isso não acontece na família de hoje, não acontece no mundo de hoje. A rivalidade, a competição, o individualismo, o machismo, o feminismo, o egocentrismo, a competitividade errada, maléfica, tudo isso acontece. Aquela pergunta dos discípulos, tudo isso estava embutido lá, tudo isso passou para nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus decidiu falar da grandeza na ótica da vontade de Deus, dos princípios de Deus. Jesus decidiu falar da ótica e trazer para uma visão do reino de Deus, não do reino das trevas, não do individualismo, da competição errada, do machismo, do feminismo, do panteísmo. Jesus, ele pega e traz todo mundo para ele, e traz todo mundo para a ótica do reino
da vontade de Deus na vida de cada um daqueles homens. E Jesus está trazendo eu e você a cada dia. Se nós não chegarmos a Ele, nós vamos chegar no ponto principal, que é a felicidade na nossa vida. Podemos não ter tudo que nós queremos. Esse dia eu vi no para-choque de um caminhão, né? Estava escrito assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Como é maravilhoso você entender que você é filho do dono que fez do mundo inteiro, das coisas todas que foram criadas. É isso aí que Jesus estava chamando. E para isso, o que ele fez? Quem sabe você prestou atenção no texto aí? Para isso, para chamar a atenção dos discípulos, para que os discípulos tivessem uma ótica certa, de uma vida certa e do reino de Deus nas suas vidas. O que ele fez? Ele pegou o quê? O que ele pegou? Uma criança. Um menino, uma criança. Hoje é o dia das crianças, mas é o dia que nós estamos aqui. Todo mundo aqui vai sair como uma criança. Olha onde Jesus foi pegar a criança. As crianças possuem uma inocência e uma liberdade que dá lugar ao contexto ideal para o desenvolvimento da fé. Presta atenção nisso aqui, uma frase que eu tirei do livro. Eu baseei essa mensagem aqui num livro devocional escrito com o tema Deus em Sandálias, do Christopher Shaw. Então eu achei muito interessante algumas frases. As crianças possuem uma inocência e uma liberdade que dá lugar ao contexto ideal para o desenvolvimento da fé. Amém? Desenvolvimento da fé. Jesus traz esse contexto. A ação das crianças ao acordarem pela manhã, por exemplo. Veja a ação de uma criança ao acordar pela manhã. Estamos falando aí, criança, existe não se pode dizer até quando é o ano da inocência de uma criança. Nós vamos pegar a criança nos seus anos de inocência, certo? Porque depois vai pegando uns a mais, né? Aí você que é pai, você que é avô, né? Os avós aí, os do primeiro neto ainda não vão ver isso, depois não viram isso ainda, né? Mas depois a criança vai crescendo, e ela traz o DNA com ela, que eu falei lá. Mas no estado de inocência que estou falando aqui, Jesus pega essa criança, ele se referia a isso. Quando a criança acorda de manhã, eu lembro das minhas filhas quando acordavam de manhã. A última, por exemplo, a Keila, né? Ela acordava assim: no balão mágico, ela sabia que tinha alguém que já tinha preparado, ia preparar uma madeirinha, ela estava tranquila, ela sabia que tinha alguém que estava ali e que protegia, que estava ali para cuidar dela, né? Nossas filhas, me lembro assim, até elas iam mamando assim, né? As três, assim, ó, tinha hora que as três estavam na mesma coisa, né? Eu me lembro disso. Que fase, né? Quais os pais que lembram disso dos seus filhos? Levante a mão. Eu lembro muito disso, né? Que gostoso. Quem não é pai, quem não é mãe aí que quer ser pai e mãe? Levante a mão. Ih, tá bom. Tem um casal aqui, aleluia. Vamos profetizar aí, hein? Amém? Essa pergunta é muito importante, porque hoje em dia, né, tem se perdido muito dos valores da família. Mas, queridos, então, as crianças não se preocupam. Elas acordam à procura dos pais. Por isso que Jesus pega as crianças. Por exemplo, para nós, você acorda e às vezes você nem consegue dormir. Às vezes eu também não consigo dormir pela preocupação do que vai acontecer amanhã, do que aconteceu hoje, o que pode acontecer amanhã. E eu me esqueço de que eu tenho um Pai Celestial, Pai Nosso que está nos céus, né? Eu me esqueço disso. Como adulto nós esquecemos. A criança levanta, ela sabe
que ela tem a proteção do pai, ela tem a proteção da família, não se preocupa, ela sabe que o seu alimento virá, pessoas estão proporcionando o seu alimento, mas nós não, nós somos aflitos, ansiosos, e é hoje em dia, no nosso tempo, no nosso século, a síndrome de pânico, a ansiedade tem tomado conta das nossas vidas, e nós temos que voltar aos princípios e crer que Deus tem as nossas vidas nas mãos dele, aleluia. Haja o que houver, Ele sabe, Ele pode, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, amém, amado? Ah, como eu quero isso. Eu não estou dizendo aqui que todo dia eu levanto assim, né? Maravilha, que sol, que chuva, maravilhoso, né? Não tenho preocupações, mas nós temos que orar, nós temos que repreender, nós temos que jogar fora essa ansiedade e olhar para a criança e saber que por mais problemas que nós temos, conscientemente, como adulto, nós temos aquilo que a criança não tem essa consciência de problema. Nós temos, mas nós podemos voltar e dizer: Senhor, eu sei que Tu cuidas de mim, eu sei que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, deu a vida por mim, e agora eu não posso viver nessa angústia, eu não posso viver nessas mágoas, nesses ressentimentos. Não. As crianças começam a desfrutar do dia, brincam com tranquilidade, porque sabem que há pessoas que velam pelo seu bem-estar. Quando se machucam, procuram a mãe ou o pai. As crianças não guardam mágoas. Não guardam. Eu estava circulando uma família e a criança, ela queria pegar a Bíblia ali, mas o pai deu a Bíblia da criança para ela, mas a criança queria pegar a Bíblia do pai. E o pai disse: não pode. Então a criança sentou no chão, gritava e chorava, né? E o pai ficou confuso. Eu falei: não, tranquilo. Eu olhei para a criança assim e comecei, peguei minha Bíblia e escondi assim, achou, daqui a pouco ela começou a dar risada, né? Então a criança, ela se move muito fácil daquele problema que ela está para uma alegria. Interessante que a criança não guarda mágoa, ela perdoa com facilidade, ela volta a brincar com as outras crianças, né? Um fato interessante aqui, você já viu uma criança questionadora ou entregue à dúvida? Estou falando na fase de inocência. Você conta a história do Papai Noel, ela acredita. Você conta a história do coelhinho de Páscoa, ela acredita. Aliás, tem muito adulto aí acreditando no coelhinho da Páscoa, né? Mas tudo bem, o chocolate é bom, né? Quem é que gosta de chocolate? Levante a mão. Só eu e algumas pessoas. Mas a criança, ela acredita fielmente, cegamente. Pastor, mas isso é bom? O outro lado é ruim. Não acreditar em nada, questionar tudo. Eu questiono Deus, eu questiono Jesus, eu questiono o Espírito Santo, eu questiono a Bíblia, eu questiono isso, eu questiono aquilo. Volta, olha para a criança, creia. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você não precisa definir Deus, você não precisa saber quem é Deus em toda a essência, para ele deixaria de ser Deus. Nós precisamos apenas crer, e a criança traz essa bênção. Permanecer com as crianças provará todo o ensino necessário para avançar na vida espiritual. Então a questão da maturidade, quando nós chegamos à idade da maturidade, então agora eu sou adulto, né? Aquele adolescente que não é nem criança nem adulto, mas o jovem, agora eu entendo tudo, meu pai não sabe nada, vocês não sabem nada. A tecnologia, eu estava conversando com um rapaz que dizia assim: Jesus te ama. Falei para o rapaz, ele disse assim: mas por que você está dizendo isso para mim? Eu falei: porque Jesus morreu na cruz por você. Ele disse assim: meu senhor, o mundo está evoluído, minha mente já evoluiu, não estou nesse negócio aí.
maturidade. Eu sei mais. Né? Eu estou na tecnologia, eu entendo tudo. Você não entende nada. Está falando de Bíblia, de Jesus, de morte na cruz, falando de pecado, falando disso, não, nada disso. Então, a maturidade tira a fé muitas vezes. Você acha que sabe tudo e que você pode questionar Deus, e eu também. Questionar a palavra, questionar tudo. Tá, estou chegando para o final. Jesus, ele é severo. Quando ele diz que pega a criança e diz assim: quem ferir uma dessas crianças vai ferir a mim. Olha, interessante ver esse texto ali. Quem escandalizar um desses pequeninos, escandaliza a mim. Quem ferir um desses pequeninos, fere a mim. Tá, então quem ferir a vida de uma criança, nesse sentido que eu estou dizendo, fere a Deus. Você acha que é adulto, que pode resolver tudo na sua vida, que você pode ser tudo que você quer, você fere a Deus, fere a Jesus, fere o Espírito Santo. E no sentido também exato da palavra, Ilha de Marajó, problemas aí, né? Do infanticídio, do abuso, do aborto, as atrocidades e desprezo que estão sendo dadas às crianças, crianças sendo desprezadas, jogadas num canto da casa, jogadas na escola, para que os professores eduquem. A escola traz o conhecimento, mas a educação somos nós que damos. E nós não podemos deixar a nossa criança no abuso de um tablet, de um celular. Tudo tem as suas regras, tudo tem o seu momento. Mas o que o mundo está fazendo? Essa questão lá, é que está acontecendo, da prostituição infantil. Os países, o nosso país, querendo aprovar o aborto de qualquer maneira. A mãe vai decidir sobre o filho, se quer ou não quer. Poderia decidir antes. Matar uma criança. Eu me lembro que uma senhora ficou grávida, já tinha uma filha de 5 anos. E ela foi então ao médico e disse: olha, eu preciso fazer um aborto. Eu não quero essa criança, não tenho condições financeiras, emocional. Foi um erro, foi uma atitude errada minha. Não quero mais essa criança. O médico disse assim: olha, para fazer um aborto você corre perigo de vida. A criança vai morrer, você pode morrer também, você pode ter problemas sérios. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho uma injeção letal aqui, eu posso dar essa injeção agora na criança que está aqui com você, com 5 anos. Não, jamais! O senhor é assassino! Qual a diferença? Será que essa criança no ventre não ia chegar a 5 anos? Quem faz isso? Quem abusa das crianças? Quem despreza as crianças? Isso aí já estou dizendo aos pais que vieram apresentar o Kaique. Vocês têm uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque quem maltrata uma criança, maltrata a Deus. Olha o valor que Jesus deu às crianças. Amém, amados? Quem recebe a mim, ou melhor, quem recebe uma criança, é o último ponto aqui. Tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Eu e você precisamos receber Jesus. Jesus estava dizendo: quem recebe esta criança, isto é, quem recebe a fé, quem recebe a humildade, quem recebe a dependência de Deus, quem recebe os princípios de Deus, é isso que Jesus estava falando. Recebe a mim, será salvo, será feliz, enfrentará a vida, irá para a maturidade com os princípios de Deus. Quem recebe esta criança, na essência de quem a criança é, daquilo que um pouco eu falei aqui, que tem muita coisa, recebe a mim. Então, o meu apelo ao final, para mim e para você: receba Jesus como quem recebe a criança. Seja humilde, busque a Deus,
Busque a palavra de Deus, busque pessoas que estão buscando a Deus, que estão buscando a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Você que está em casa, eu estou aqui. Vamos buscar ao Senhor nessa inocência, nessa fé. Vamos depositar tudo, vamos saber que Ele cuida de nós. Jesus morreu por nós. O Espírito Santo toca em nosso coração. Vamos levantar a cada dia dizendo: te agradeço, Senhor, pela morte de Cristo, pela salvação, pela ressurreição, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha vida. Eu sou teu, eu quero viver na tua presença. Eu te recebo como recebo uma criança. Amém? Quero convidar você a ficar em pé mais um instante. Eu vou fazer uma oração. E nós vamos pedir a Deus que o Espírito Santo nos convença a receber a Deus, a receber a Jesus com toda a singeleza e inocência no nosso coração. Amém? Senhor, diante dessa proposta tua, Jesus, em trazer como exemplo a criança, ó Deus, na finalização dessa palavra, eu preciso de receber a Ti como se recebe a criança, naquilo que a criança é na essência. Eu te peço, Espírito Santo, que tu venhas demover do meu coração toda prepotência, todo egoísmo, ó Deus, e me achar que eu sei mais do que o Senhor, de que a tua palavra está desatualizada, de que eu posso viver a minha vida como eu quero. Eu renuncio toda a minha maturidade que me distancia de ti, Senhor. Toda ciência, entendimento ou pensamentos meus que me distanciam de ti. Eu renuncio isso nesta manhã. Eu quero te receber a ti. Quero receber a ti como se recebe uma criança. Eu quero a ti, Senhor. Eu oro por todos que estão aqui nesta manhã, aqueles que estão em casa, que de repente podem repetir a oração que eu fiz por mim, e que desejam receber a ti nesta manhã. Espírito Santo, toca e traz a verdadeira consciência dos teus valores, da fé, da vida eterna. Ó Deus, de maneira alguma queremos ferir a ti. Muitas vezes ferimos a ti, Senhor, ó Deus, no sentido espiritual de que quem fere uma criança, fere a ti. Ó Deus, nós queremos arrancar os nossos olhos da prepotência, nossos pés, nossas pernas, nossas mãos, do egoísmo, da racionalidade, de achar que o Senhor já não é mais aquilo que nós precisamos. Nós arrancamos isso da nossa vida, Senhor. Ó Deus, e que haja conversão nessa manhã, e que não haja nenhuma condenação, Senhor, por causa da nossa incredulidade, por causa de não recebermos a Ti como nosso Salvador. Estende a Tua mão e recebe cada um dos nossos que estão aqui e que estão em casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Quem pode dizer amém? Amém? Amém. Podem sentar, eu vou chamar aqui agora, como ato final deste culto, mas principal, que inspirou a nossa mensagem. Quero chamar então os pais para trazer aqui Kaique Suer Redger, é isso? O Edger. Redger ou Edger? Então, Fernando, Giovana. E quero chamar também aqui os avós, paternos, maternos. Podem ficar aqui, o pessoal de você. Então, os avós paternos, maternos, familiares que estão aqui, avós, bisavós, eu não tenho bem aqui, certo? Quem é avô, bisavô, mas todos estão aí,
tem a Bisa, os parentes estão aqui, os amigos que vieram, podem vir todos à frente aqui, todos foram convidados, né? Podem se posicionar aqui, podem vir desse lado aqui, ó. Bem, vamos preencher desse lado aqui, para o Kaique não se sentir muito sozinho, né? Desse lado aqui, aleluia. Olha que família bonita aí, né? Aleluia. Você, João. Então, é importante esse ato, e é importante que toda a família esteja junto. Que bom, né? Bom. A apresentação, a consagração de uma criança, Fernando e Giovanni, não substitui, ou não traz salvação, podemos dizer, né? Não substitui aqui a mensagem que deve partir dos pais para a criança. Então, quando Kaique ficar entendendo mais, e desde já, né, vocês podem ir falando da palavra de Deus para eles. Os avós podem ajudar nisso. E quando ele tiver consciência, ele vai se decidir: não, eu quero Jesus. E ele então vai passar pelo batismo, que é uma decisão individual de cada um de nós. Não, eu creio que Jesus é o meu Salvador, e eu entrego a minha vida a Jesus. O batismo é o símbolo da conversão, da nova vida. Então, quando nós apresentamos uma criança a Deus, é que nós estamos dizendo: eu quero que essa criança, que ela cresça, que ela venha conhecer Jesus e seja salva e ande nos caminhos e ande nos princípios que nós falamos hoje. Então, a responsabilidade maior pesa sobre vocês. Ensinar. E ensinar, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar. Esse ensinar não é pegar a Bíblia, você cai aqui, senta aí. Agora você vai ouvir aqui, né? De Gênesis Apocalipse. Não pisque, não chore. Não. Isso é legalismo, né? Legalismo. Mas é viver. Há um texto em Deuteronômio que diz assim: olha, viva Deus, viva a palavra, viva os preceitos de Deus, andando pelo caminho, sentando, levantando, dormindo. Em todos os atos da vida, você dizer: ó, Deus fez isso, é assim que Deus quer. Olha que beleza, eu estou dizendo um abraço de Jesus, né? E sobretudo o exemplo. É como aquele pai que dá exemplo, como aquela mãe que dá exemplo. E o exemplo começa no amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Quando uma criança vê isso no lar, ela já tem muito caminho para receber paz no seu coração. O meu desejo é que vocês vivam bem, vocês dois. Eu estive lá, olhando pelo casamento de vocês, ministrando o casamento. Que dia lindo, né? Então, continue na bênção desse casamento. E que o Kaique receba a comunhão, o amor que existe em vocês, a compreensão, a cumplicidade, a empatia dos pais, né? Mas há uma responsabilidade também, essa aí pega mais, né? Vocês precisam vir aos cultos. Pega o carro lá todo dia lá em Guaratuba, Martins, né? Pega lá, sai às 6 horas da manhã, pegando às 5, né? Mas procure uma igreja perto ali, né? Ou faça uma igreja, né? Pede os avós daqui, os avós de lá, né? Fala assim: ó, vou fazer uma igreja na minha casa. Todo domingo vocês vêm aqui. Depois do culto, né, o Shaddai? Vocês vêm para cá fazer um culto. Mas Deus vai orientar vocês. Todos que eu faço casamento, eu peço: Senhor, que essas famílias sejam tuas. Procure alguém, um grupo. Vá com o Kaique. Ensine a criança, traga para que ele acostume, para que eles tenham um ambiente de fé. Está vendo essas meninas lindas aqui? Como é que é o nome delas? Iris e Ariel. Quem que é Iris e Ariel? Ela estava tão concentrada, ela ficava um pouquinho mais atrás, então não podia vir, mas ela tão concentrada, não é?
Que lindo essas meninas. E fica muito mais lindo ainda com a palavra de Deus, né? Com os princípios de Deus. São casados? Ainda não? Mas vão casar? Amém? Me chama então, tá bom? Quando nascer o filho, me chama também, tá bem? Amém. Se tem um cara que gosta de boa, sou eu. Então a responsabilidade, certo? E a responsabilidade da família, de amar essa criança, né? De poder apoiar a criança e apoiar os seus pais. Há uma responsabilidade da igreja, eu gostaria que a igreja ficasse em pé agora, vocês aqui. A responsabilidade da igreja é acolher as crianças. Por isso nós temos o departamento infantil. É a responsabilidade da igreja de trazer também agora os pais que estão em casa ainda. Suas crianças estão aí na sua casa, poderiam estar aqui, né? Até eu quero trazer aqui já uma informação muito importante. Nós vamos ter um dia aqui, dia 13 e dia 14, que será Espalhando Alegria. Nós vamos trazer crianças do bairro, crianças das casas, você que está com as crianças em casa. No dia 13 e 14, nós vamos unir aqui toda a igreja. Vamos começar hoje. Você já pode dar o seu nome aqui para a Deise, né? Seria para a Sandra, mas a Sandra no meio, né? Ô Sandra, né? Então, pastor é para isso. O pastor é chato que uma coisa, viu? Então, desculpa das costas aqui, estou falando com o pessoal que não veio, tá? Então, dá o seu nome, dizendo assim: eu quero fazer alguma coisa. Nós vamos unir a igreja toda e vamos fazer aqui um apoio ao departamento infantil, um apoio à igreja, será Espalhando Alegria, os pais e as crianças. Então, hoje, dá o seu nome assim: eu quero fazer alguma coisa no dia 13 e no dia 14. Não tem limite de idade. Dá o seu nome para a Deise, ok? Amém? Então tá. Então a responsabilidade da igreja é de acolher o Kaique e amar o Kaique e fazer o possível para que ele ande nos caminhos do Senhor. Amém? Eu pergunto a vocês, pais, vocês assumem a responsabilidade deste ato? Amém? Os familiares, vocês querem ajudar nessa caminhada do Kaique? Amém? Do casal? Amém? Igreja, vocês assumem a responsabilidade de amar o Kaique e amar essa família? Amém? Amém. Então nós vamos orar agora, né? Vou pedir aqui para a Eliane. A Eliane é a diretora do departamento infantil. Ela vai fazer essa unção sobre o Kaique e nós vamos orar. Vou chegar um pouquinho, vou chegar assim para lá. Pode chegar, né? Aleluia. É muito importante esse momento. Eu vou pedir para a Eliane fazer essa unção e fazer uma oração para o Kaique. Senhor, nós colocamos a vida do Kaique, Senhor, nas tuas mãos. Pai, pedimos que o Senhor o abençoe sua saúde, seu crescimento, que o Senhor possa protegê-lo, colocando seus anjos em volta dele, cobrindo ele com o teu sangue, Jesus. Protege ele de todo mal. Em nome de Jesus, que ele possa ter um crescimento saudável e que, ó Deus, ele seja bem instruído na tua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, estenda suas mãos, vocês também, né? Senhor, nós estamos agradecidos pela vida do Kaique. De novo, vamos por esse pulmãozinho aí que começa a chorar, aleluia. E levantamos diante de Ti, apresentamos a Ti, Senhor, ó Deus, cumprindo o desejo dos seus pais, ó Deus, seus avós, seus parentes e o desejo da igreja, em fazer com que o Kaique ande nos Teus caminhos e que seja uma bênção nas Tuas mãos, Senhor. Recebe esta oração, recebe esta unção, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Mais uma vez.
Fala comigo aqui, todos vocês. Kaique, nós recebemos você em nosso meio. Nós estamos juntos nessa consagração sua, para que você seja uma bênção na vida dos seus pais, da sua família, da igreja e da sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Ele vai receber um presente agora, só ele, tá?